Evangelho de Mateus, no capítulo de número 26. Essa mensagem hoje tem como tema: multiplique o que você recebeu. Às vezes nós falamos assim: mas eu recebi tão pouco. Outros dizem: mas eu nem recebi nada. Outros dizem: eu acho que Deus, ele não me entregou nada. Isso é uma baita de uma mentira. O que falta às vezes nas pessoas é conhecimento, que leva elas então a pensarem desta maneira, porque quando a pessoa tem conhecimento da palavra de Deus, a primeira coisa que ela entende é que nós recebemos um grande presente que se chama Jesus. A Bíblia diz lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que nos enviou, ou nos deu, nos entregou o seu Filho unigênito para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, nós recebemos um grande presente, nós recebemos Jesus. Então nós precisamos hoje, com essa mensagem, com essa palavra, aprender a multiplicar o que recebemos, aprender a desenvolver aquilo que o Senhor nos deu. Então você que já encontrou Mateus capítulo 25, diga amém, Jesus? Então se você encontrou Mateus capítulo de número 25, nós vamos começar a leitura a partir do versículo 14, tá? Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 14. Aqui diz assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. E disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhastes, e atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Observe que no versículo 21 e no versículo 23, o senhor daquela casa, que havia confiado os seus bens aos seus servos, ele diz assim: entra no gozo do teu senhor. Ele disse tanto para o que recebeu 5, como para o que havia recebido 2. Mas já nesse último versículo, ele diz para o que recebeu 1, que ele deveria ser lançado nas trevas exteriores, onde haveria choro e ranger de dentes. Às vezes, quando a gente olha de forma natural para uma história como essa, nós acabamos até fazendo um julgamento errado. Puxa, mas o que recebeu 1 não deveria ter uma chance? Afinal, ele só tinha 1, se ele perdesse também não teria mais nada. Por que então que ele foi jogado nas trevas exteriores, já que ele decidiu guardar o talento? Bom, há uma coisa que ele disse que conhecia o Senhor dele, e ele sabia que o Senhor dele não gostava de perder, que o Senhor dele até colhia onde não havia plantado. E, segundo ele, foi a razão dele, então, com medo,
ter escondido o seu talento. Eu quero dizer para você que a salvação, o reino dos céus, não é para quem tem medo. Se você for uma pessoa medrosa e tímida, você não pode entrar no céu. Não, pastor, não estou falando de pessoas que têm timidez para falar em público, para tratar... Não, essa timidez não. É você que tem medo de desenvolver aquilo que Deus te deu. Deus não deu nada para nós à toa. Tudo que nos foi nos dado com um propósito. E muitas vezes nós pegamos o que Deus nos entregou e talvez por medo, por timidez ou por outros motivos, nós vamos lá e escondemos. E Deus não quer que a gente faça isso. Você vê que o Senhor ficou tão feliz ao ouvir o que recebera 5, dizendo: eu não tive medo de arriscar, fui lá e multipliquei e ganhei. E o outro que tinha 2 disse: eu também ganhei mais 2. Ele ficou tão feliz que ele disse: entra no gozo do teu Senhor. Mas já para esse, ele chamou ele até de inútil. Você sabe que existem 2 tipos de servos. Existe o servo útil e o servo o quê? Inútil. Isso não é só no que diz respeito à serventia a Deus, isso é no geral. Deus chama de inútil aquela pessoa que só faz aquilo que se manda fazer. Tem gente que sente no coração que deve fazer algo, mas ele não faz porque não mandaram. Mas tem aquele que ele sente no coração que tem que fazer o certo e ele faz porque ele sabe que é o certo e ele tem que fazer. E é desse que Deus se agrada. Às vezes nós temos que nos perguntar que tipo de servo nós somos? O inútil ou o útil? Aquele que sabe que Deus quer me usar, que Deus quer algo de mim. Imagine, vou dar um exemplo claro. Imagine que você venha em um caminho e você encontra uma pessoa que ela está ali, aparentemente mal. E na hora você sinta no coração um desejo ardente de falar do amor de Deus para ela, ou até mesmo de fazer uma oração. E você não sentiu isso à toa, você sentiu porque você tem capacidade de orar e você tem capacidade de falar. Mas às vezes a pessoa diz: não, mas eu não vou fazer porque isso é função de outros, não me mandaram fazer. Desculpe dizer, você é um servo inútil. Porque o servo útil, independente de sua capacidade, ele sentiu de Deus, ele vai e faz aquilo que Deus quer que ele faça. Como nós conhecemos muito bem a parábola do bom samaritano. Quem conhece a parábola do bom samaritano? Primeiro passou um sacerdote, servo do Senhor, inútil. Porque passou, viu o homem sofrendo e mudou de caminho. Afinal, não é minha função, eu só cuido do templo. O outro era levita, também mudou de caminho. E aquele samaritano, que era um povo considerado pagão, passou, viu o homem lá sofrendo, sentiu que deveria ajudar, foi lá e ajudou. E o Senhor Jesus contou a história dele e chamou ele de bom. Diga amém? E disse para a gente imitar o exemplo dele. Foi ou não foi? Então, é isso que Deus está procurando, gente, porque Deus já nos deu coisas. Pastor, diga então o que foi que Deus nos deu. Eu já disse no início da mensagem, João 3,16, ele nos deu Jesus. Jesus é a salvação da humanidade. E ele nos deu salvação, não é só para a gente dizer que está salvo, porque tem gente que, meu Deus do céu, ele é bom em dizer para os outros que está salvo, mas é ruim em ajudar as pessoas a serem salvas. Entenda que para o pecador você dizer que está salvo é até incômodo. Quem sabia que é incômodo? Ele fica até chateado quando você fica dizendo repetidas vezes que está salvo. Ele acha que você está se mostrando melhor do que ele. A gente não tem que viver assim. Nós temos que levar salvação para as pessoas. Nós temos que procurar transmitir essa salvação, pegar esse talento que Deus nos deu, né? Estou aqui figurando só, a salvação que Deus nos deu, e nós irmos lá e multiplicar isso, levando ela até as demais pessoas. Mas o que mais Deus nos deu? Anota aí, você que gosta de anotar. Deus nos deu a fé, diga amém. Deus nos deu poder, deu, está à disposição de qualquer pessoa que quiser. Eu vou mostrar 2 exemplos na Bíblia para você. Deus nos deu amor, e esse amor, ele não quer que a gente enterre também como aquele infeliz que só recebeu um talento e enterrou. Ele quer que a gente exteriorize esse amor, diga amém.